Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos, o Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Eu tenho uma convidada muito especial hoje aqui no programa conosco, Giovana Tonietti. Seja muito bem-vinda. Ela é arquiteta e a gente vai falar sobre a inovação na arquitetura. A gente vai puxar aqui vários ganchos, vocês já estão acompanhando aqui o Podstar, vocês já estão percebendo que eu estou aproximando diversas áreas do conhecimento, né, que muitas áreas até tradicionais, para a gente falar de coisas inovadoras dentro dessas áreas, as tendências, né, sobre isso também. Então, agradeço o aceite do teu convite, quer dizer, do convite. Sim. Ju, quero te agradecer, então, pelo convite, né, é uma honra também estar participando do programa, enfim, do podcast. Eu nunca participei, então está sendo também inovador, uma experiência também. Te tirei da zona de vida. conforto também, né? Muito, muito bacana. Então, eu sou arquiteta, né, e vivo no mundo da arquitetura há um bom tempo, assim. Então, desde pequena já vivo nesse mundo. Por quê? Porque meu pai, ele trabalha, né, ele é pedreiro, então a vida inteira eu participei. Nessa da construção. Isso, como que legal. Coadjuvante, digamos assim. Sempre via meu pai com pranchas, né, sobre a mesa e tudo mais, e via isso como sendo uma realidade muito distante, assim, não tinha muita noção do que era mesmo a pessoa trabalhar com arquitetura, né. E, enfim, com isso, eu observava esse amor que ele também tinha, né, pela construção e tudo mais. E, ao longo do tempo, eu sempre gostei muito de, digamos, serviços artesanais. Então, eu gostava de desenhar, de fazer crochê, todas essas coisas assim, mais da arte mesmo, artístico. E isso me levou para caminhos de achar que eu gostava mais do universo da moda também. Porque, querendo ou não, moda e arquitetura, depois a gente vai entender com o tempo que tem muito a ver também, né? Segue uma tendência. É verdade. E ao longo, então, da trajetória, assim, quando eu comecei o primeiro emprego e tudo mais, eu comecei alguns cursos. E foi desenho de metrologia, o primeiro curso que eu fiz. E nesse lugar que eu fiz esse curso, tinha um desenho técnico à mão de arquitetura, onde as pessoas, elas desenhavam aquelas pranchas grandes com as réguas, e aquilo ali eu achei, assim, incrível, sabe? Então, eu fiz esse curso, e isso me direcionou, na época ali de escolher a faculdade, a então tentar fazer arquitetura. Então, quando eu passei no vestibular, comecei a fazer a graduação, eu já também comecei a trabalhar na área. Então, o primeiro trabalho nessa área foi na Prefeitura de Caxias do Sul, que também foi muito importante para, além de conhecer muitas pessoas, arquitetos, engenheiros, eu também entendi a parte um pouco burocrática, dos processos dentro do poder público, né? Isso, que é também algo bem importante. É uma área bem diferenciada dentro da arquitetura também, até com relação... Porque hoje tu tá trabalhando mais com a parte de... voltada para a parte de interiores. Residencial. Isso, o escritório, então, onde eu trabalho hoje é o meu escritório. A gente está fazendo 7 anos agora, no início do ano que vem já completamos 7 anos. A gente trabalha com residencial. Ele é focado no ramo de fazer casas e os interiores. Então, a gente busca fazer as duas... A gente sempre fala, né, que fazendo as duas coisas juntas, a gente consegue já pensar, por exemplo, na entrada de luz, sombra, tudo isso que a gente vai criar, né, no ambiente. Porque a arquitetura é também... não é só, digamos assim, o decorar, né? Tu tem que... quando tu pensa na casa, tu tem a oportunidade, digamos assim, para criar um espaço único para aquela família que vai morar ali. Então, tem todo um processo de compreender as pessoas que vão morar ali. É um trabalho também psicológico, sabe? De tu entender... O que a pessoa quer também, Isso, né? a vivência familiar, que muitas vezes é única, né? A funcionalidade dos espaços. Isso, tem que ser muito funcional. Então, a gente, muitas vezes, parte também, não só da planta, mas essa volumetria que a gente pensa da casa, ela nasce da espacialidade de um layout também. Então, tudo isso tem que nascer junto para ser algo assim, né, que funcione para aquela família. E a arquitetura é isso, assim, é tu conseguir transformar o sonho daquela pessoa em realidade. E o nosso sonho também, porque... Se materializar. Isso. Porque tanto do arquiteto quanto do cliente, né? Porque Sim. O nosso sonho, ele não se realiza quando está no papel. Não é quando o projeto está finalizado.
e sim quando está construído, né? Então, é uma troca, assim, é bem bacana o processo, né, do projeto. Porque também a arquitetura, como tu trouxe, né, tu acabou trazendo a arquitetura a partir de outras experiências, aonde envolvia também criação, né, que querendo ou não, para projetar esses espaços, precisa ter essa criatividade, né, e aflorada. Isso, e não adianta, assim, cada pessoa é única, né, tem toda uma trajetória de vida, então, todos os arquitetos, enfim, quando se formam, cada um vai para um caminho, e o projeto que é feito, ele é construído pela família que tu tá fazendo o projeto e pelo arquiteto, né, pela pessoa que tá ali te acompanhando no processo, então vai ser essa troca que vai construir, né, materializar aquilo. E o processo criativo, né? Cada pessoa, enfim, tem um processo, assim. O meu processo criativo tem que ser, assim, um dia que eu tô inspirada, então não é sempre, né? Às vezes a gente acha que por ser um trabalho técnico, é só sentar lá na frente do computador que vai fluir, né? E não, assim, tu tem que ter também o dia, o sol, tem que ter inspiração, o cheirinho do café, então tudo isso também colabora, né? Porque é legal tu trouxe isso, né, dentro da tua profissão, a trabalhar a criatividade, porque a gente tem diversas áreas que precisam de criatividade, inclusive tem hora para ser criativo, né? E não é assim que funciona. Assim. Não é porque reto, precisa né? atender uma demanda, precisa atender um projeto, né? E na verdade tem muito esse trabalho de autogestão para que a gente potencialize a nossa criatividade, como que ela aflora, depois que já tem essas ideias, como que eu coloco isso no papel, como que é o meu processo criativo. Tem, sim, eu falo muito que criatividade parte de um estado emocional, né? Sim, então a gente tá bem, enfim, para poder ser criativo, porque não adianta ficar batendo na tecla lá, tipo, agora eu preciso criar, que não vem inspiração, não é por aí que funciona. Mas saber como aguçar isso, né, para que isso comece a fluir. É um autoconhecimento. É bem Exatamente. O caminho que tá chegando. Porque às vezes a gente tem aquilo para fazer no dia, né? Digamos lá, tem uma casa para fazer hoje, mas tu senta ali, aquilo não flui, tu tem que desistir. Tu largar, né? Tem que desapega. Largar, vai fazer outra coisa. Às vezes tu tá num dia que daqui a pouco tá mais para algo mais técnico do que para algo mais de criação, sabe? E o legal de arquitetura é isso, que tem todas as áreas dentro da arquitetura. Então, às vezes, tu tem essa parte mais criativa, mas se tu não tá fluindo aqui, tu tem algumas outras mais técnicas que tu pode, mais motoras, assim. Mas eu vou fazer dessas áreas, eu só queria puxar de novo, né? Buscar o que tu tinha falado da experiência que tu teve no setor público também. E eu queria que tu mostrasse aqui pro pessoal, compartilhasse quais os desafios, assim, porque tu acabou também tendo esse entendimento dos processos, né, dentro do setor público, mas aí envolvem outras coisas, né? Eu acho que tem um outro olhar totalmente diferente do residencial, né? Sim, quando eu trabalhei ali na prefeitura foi no setor de aprovação de projetos. Então, lá, como estagiária, né, a gente vê como é burocrático, né, todo esse processo. Então, quando a pessoa entra com um projeto ali no balcão, digamos assim, hoje em dia é tudo virtual, mas na minha época ainda era o balcão, o carimbo, então, e tudo mais. Então, a gente vê, né, todo o processo da análise do profissional que trabalha lá na prefeitura, daí, então tem o retorno, vai e volta diversas vezes até estar tudo alinhadinho, né? Então, essa burocracia lá dentro, que muitas vezes também causa uma certa demora nessa aprovação, tudo isso precisa de muita compreensão, né, de quem entra com o processo e tudo mais. Então, e é muito importante esse tempo, sabe, para amadurecer o projeto, tanto o projeto dentro do escritório, quanto ele passar pela prefeitura para depois somente começar a construir. Então, tem que, sabe, é tem muito importante isso, respeitar esse tempo das coisas, né, acontecerem. Exatamente. E falando da parte da inovação aí dentro da arquitetura, tu busca, eu sei que tu busca vários ambientes diferentes também, né? Tu tá dentro também da área da inovação, participou do último Startup Weekend, né? Se coloca, né, à prova e também busca outros conhecimentos para agregar ao teu trabalho hoje, né? E dentro da inovação, acho que foi a partir de um trabalho que tu realizou na própria graduação, né? E que aí ele foi se espraiando, mas tu acabou se direcionando ou pesquisando mais sobre a arquitetura modular, que é uma inovação dentro da arquitetura. Sim, então,
voltando um pouquinho lá da trajetória, então eu me formei como arquiteta e urbanista e depois disso eu fiz a pós-graduação em interiores e não satisfeita, né, porque a gente está sempre em busca. Eu acho que quem tem, assim, também esse ar empreendedor, né, essa veia, assim, empreendedora, está sempre pesquisando. E o que tem de mais tecnológico hoje na arquitetura é a arquitetura modular. O que é, né? A arquitetura modular, ela pode ser 2D, que a gente fala, ou 3D. Então, é um processo, é basicamente um processo industrial, é industrializar a arquitetura. Então, ela vai ter um processo de fabricação numa indústria, um ambiente controlado. Uma produção. Isso aí, então, processos de produção, toda essa parte que no dia a dia, né, digamos, no meu escritório hoje a gente trabalha também com arquitetura convencional, o que é tijolo, né, concreto. Então, tu consegue entender só pela materialidade das duas coisas. Então, o convencional seria concreto, tijolo e tudo mais. É um processo bem manual, né? Uhum. Enfim, lá na obra e tudo mais, a própria mistura dos materiais. E já a arquitetura modular é um processo que tu tem todo ele em fábrica. É um processo fabril, de corte, né? De aço, também pode ser feito em madeira. Tudo isso que se chama wood frame ou steel frame, né? Então, são tendências de fora, né? Que já estão no Brasil há um bom tempo, mas digamos que nos últimos 2 anos é o que tem crescido mais, assim, sabe? E isso tudo, então, eu fiz o Modular Master, que é um curso também já bem focado em arquitetura modular, onde existem diversos também materiais, né, para compor a arquitetura. Então, os revestimentos dessa estrutura, né? Tanto Já com esse interna olhar quanto externa. Já esse olhar também para sustentabilidade. Isso aí. Então, a sustentabilidade é um fator bem importante, né? Porque quando a gente tem um processo fabril, tu tem menos desperdício, tudo que tem ali de materiais hoje na arquitetura foram processos testados, tudo isso existe, né, para compor, enfim, o modular. E é um universo enorme, assim. Eu entrei no universo da arquitetura modular faz aproximadamente 2 anos. Então, é recente, né? Uhum. Mas o que já tem no Brasil é um pouco mais, assim, que se discute, né? E quanto futuro, né, se espera que a tendência seja basicamente ir para o modular, né? Então, até o residencial, enfim. Hoje, lá no escritório, a gente tem um braço do escritório que é arquitetura modular, até tem um perfil de Instagram separado, onde a gente avança na tecnologia e tudo mais, e estamos prototipando uma cabana. Então, o foco hoje da arquitetura modular no escritório é turismo, com o foco em entregar, né, a cabana pronta. Então, antigamente, digamos, a gente pode fazer até uma analogia. Muitas pessoas associavam a arquitetura modular com container, porque já é pronto e tudo mais. Mas a arquitetura modular não tem, assim, muita conexão com o container em si, porque o container é algo estruturado pronto. Isso, e a arquitetura modular, ela é feita a partir de envolve essa criação também. Uma criação, né? Tem um processo criativo, é toda feita uma modulação estrutural, ele é feito de uma forma que é fabricado em quantidades, então essa se assemelha muito a um processo de fabricação de carro. Então, onde a pessoa escolhe os acabamentos, a pintura, o ar-condicionado, todos os extras, né? Sim. Digamos assim. Sim, aí vem a estrutura pronta ou ela pode ser montada. Isso, daí então o 2D e o 3D, que eu comentei ali no início, é exatamente isso. Pode ser 2D, que a gente chama a arquitetura modular painelizada, que são os painéis, as paredes prontas, ou 3D, que daí já é o volume, né? Já é como se fossem blocos, que hoje pode ser feito uma cabana, que pode ser um bloco somente, né, dessa arquitetura modular, ou um empilhamento, né, sobreposição. Então, já existe hoje no mundo, se tu for pesquisar, hospitais, escolas, verticalização também, até 5 pavimentos. Utilizado também no setor público esse tipo de... Sim, também. Até também como a residência popular, né? Então, tudo isso também... Dá para criar diversas formas. E também empreendimentos, como tu mesmo falou, né? Hoje vocês estão com esse foco no turismo, mas
pode se abranger para vários outros campos, Isso. inclusive os residenciais que vocês também já trabalham. Isso, né? exatamente. Isso, querendo ou não, vai ter um impacto em estrutura, obviamente, né? Mas também na parte do design. Sim, sim. O que acontece, né? A gente parte, então, do modular, tu cria... O que, digamos, é o limite do modular? Hoje é o transporte. Então, existem as máximas das dimensões de um transporte, de um caminhão. Então, tu acaba a gente chama modular porque são módulos, né? No caso, se for em 3D, que tu tem que associar para questão de espaço. Então, para fazer uma residência, por exemplo, tu poderia ter 5 módulos. E daí, para isso, né, fazer sentido dentro de um projeto, então tu tem que projetar esses módulos com que eles criem plantas diversificadas, mas pode aplicar para o residencial e também para comercial, enfim, para outros usos. Nosso foco inicial é o turismo, porque tu consegue partir de um módulo mínimo, né? De um protótipo, no Isso, caso, né? de um protótipo, um módulo mínimo, a associação, né? Elementos que tu consiga fazer a conexão de mais módulos para poder, enfim. E isso também tem impacto até na própria mão de obra, né? Isso, Como digamos tendência, que né? no Brasil, um dos fatores que é limitante da expansão do modular é a mão de obra. Então, como é uma tecnologia nova, né, as pessoas estão começando a se dedicar para esse conhecimento. Que precisam aprender a trabalhar com... aprender. Então, tem em Porto Alegre, tem lugares que já dão cursos, por exemplo, de steel frame, de montador, de tudo isso, porque ele é um incentivo para que as pessoas busquem se aperfeiçoar. Claro. Né? A mão de obra em si, que hoje é um limitante. Seria assim. uma mão de obra mais qualificada, né? Tem que ser qualificada, porque tu trabalha com ferramentas apropriadas, né, específicas pro uso do steel frame, então tem que ser. Também tem uma aplicação mista, por exemplo, em algumas... Sim, tem pessoas que... construções. Falando de steel frame, enfim, tu tem como ter uso misto, então a tecnologia, né, por exemplo, pode ter os banheiros em alvenaria e toda a parte da estrutura em steel frame, então isso aí vai muito de projeto também, né, a pessoa também entender. E hoje é algo que está, digamos assim, tem muitos profissionais na arquitetura que já estão aderindo a esse tipo de... Ou ainda é algo muito novo dentro da arquitetura? Não, hoje já tem alguns escritórios que se conhecem. Então, não só escritório de arquitetura, como já algumas empresas, né, já que entregam módulos prontos, que trabalham só com personalização desse tipo de arquitetura, né? Então, isso já é algo... Mas eu acho que é muito assim, quando tu tá no meio, tu conhece as pessoas. Então, quem tá de fora, daí pesquisando, assim, consegue encontrar já, sabe? Antigamente, digamos, 2 anos atrás, já não tinha a facilidade com que tu encontra hoje. Inclusive, hoje é quinta-feira, né? Quinta, sexta, sábado e domingo está acontecendo a feira de steel frame em São Paulo. Então, todas essas empresas que hoje trabalham com essa tecnologia se encontram lá em São Paulo, tem toda uma troca também de networking, né? Então, isso é bacana, assim, eu vejo que as pessoas, elas se ajudam muito ainda. Buscar mais esses eventos que estão acontecendo muito nessa área também, dentro da própria arquitetura. Isso. Muito bem. E com relação aos materiais, a gente falou um pouquinho isso antes, né? Mas a origem do material e até mesmo descarte ou, enfim, né? E provavelmente esse material, né? Hoje, talvez até testado em laboratório, né? Sim. Tem muita coisa. Muito estudo relacionado a isso também, Tem né? muito estudo. Então, se quiser contar um pouquinho pra gente, né? Até o próprio uso do material, a questão mesmo da sustentabilidade, né? É um universo enorme, né? Então, tu parte da estrutura, né? Desses módulos que podem ser tanto em wood frame, madeira ou steel frame, aço. Então, tu tem inúmeras formas também de fundações, enfim, para também... Falando da base do módulo. Mas os revestimentos, então, tem diversas empresas que tem que também estarem aptas, né, digamos assim. Então, tem todo um processo de metro, tudo isso que as empresas têm que atender, né, hoje. E quanto à sustentabilidade, existem diversas formas de tu atuar. Então, pode ser
tanto nos revestimentos quanto na cobertura também. Então, por exemplo, as coberturas pode ser um telhado verde, pode ser também placa solar. Então, tudo isso também são formas, né, de tu atender de alguma forma a sustentabilidade nos volumes, né, no modular. E dentro dessa linha, assim, hoje tem um impacto na criação desse design, por exemplo, ou uma tendência, digamos, para a utilização desse material, desse formato, dos módulos? Sim, De a gente estilo, tem que obviamente, conhecer. estilo Então, também. Muito, digamos, quando a gente começa a criar um projeto, a gente tem que ter uma pré-pesquisa da materialidade, porque existem diversos valores também agregados nisso. Isso é outra coisa que eu ia te perguntar, na questão de custos também. Os custos que envolvem, né, um projeto desse, porque tu pode comparar, que nem eu comentei, que é quase que um processo fabril de carro, então tu já tem ali uma questão de custos, né? Então, pode partir de um valor e o céu é o limite, digamos assim. Vai muito da pessoa, o quanto ela quer investir, quanto que ela quer buscar ali de qualidade térmica, acústica. Então, dependendo o nível, né, desse atendimento, são camadas nas paredes, por exemplo. Tu consegue ter diversas camadas para atender as diversas temperaturas que a gente tem no Brasil, Até intempéries, por exemplo. Isso, então, um projeto aqui no sul vai ter uma demanda de frio, né, toda essa questão. E tu vai subindo, né, enfim, no Brasil, as demandas de altas temperaturas também tem que ser atendida. Então, o mesmo projeto que a gente faz aqui não é o mesmo que a gente vai fazer numa outra região do Brasil. Então, tudo isso tem um estudo, né, de composição de parede que tem que ser feito para poder atender as regiões. Muito bem. E aí o custo também é um custo do material e da utilização do modular é um custo muito mais reduzido, digamos, do que... Não. Ou ao contrário. Não, até a gente nem comenta assim, digamos, não seria a chave, o custo. Porque existem as outras, digamos, uma decisão, né? Um ponto de decisão, se tu vai para o modular, o convencional, não seria o custo. Porque o tecnológico sempre vai ser algo que é mais oneroso do que algo convencional. Então, a gente, como tomada de decisão para te fazer a tua casa, vamos partir de uma residência, para te fazer a tua casa na arquitetura modular ou convencional, são outros elementos. O que seria? O tempo, né, de obra. Então, o tempo que tu investe numa casa hoje é em torno de 15 meses para fazer uma casa convencional, mão de obra convencional. E na arquitetura modular, 30 dias pode estar te entregando. Então, existem outros fatores que é tempo em dinheiro, porque isso pode ser convertido em dinheiro, o tempo, né? Hoje, o tempo é o que a gente tem de mais valioso. Com certeza. Então, existem outras formas de valorizar, digamos assim, a arquitetura, né? Então, tudo vai variar na questão de... Até por isso que, no momento, o nosso foco é o turismo, porque, por exemplo, quando tu tem um valor para investir na área do turismo, o quanto antes tu puder rentabilizar é um benefício para aquele investidor. Então, no momento, a gente está investindo bastante na arquitetura para turismo, né, bem direcionado, porque tem essa urgência, retorno, né? Essa dor existe, né, de quem quer investir e ter o retorno. Então, muito bom. E como é que tu enxerga tudo isso? Porque tudo é muito novo ainda, né? Até porque, como tu falou, um dos desafios hoje é uma logística, né? O transporte desse material. Tem várias coisas que ainda estão em desenvolvimento, por mais que já tenham mais de 2 anos que isso acontece no Brasil, mas ainda está sendo aplicado, né? De uma forma muito inicial, né? Ainda não é tão comum assim. E como é que tu enxerga essa tendência, né, da transição, ou a utilização de novos materiais, a própria tecnologia mesmo inserida dentro do todo o processo, né, de um projeto de arquitetura, né? Como é que tu enxerga isso mais futuramente, assim, não muito longe, né? Sim. O que eu já vejo que eu vivo lá no escritório, digamos. Então, quando as pessoas chegam precisando de projetos de cabana e tudo mais, eu apresento, né, as cabanas que a gente já fez no escritório,
que já houveram projetos de arquitetura convencional, então já teve também uma cabana de tijolo. Então, a gente começa apresentando os projetos que a gente já fez, e mais ao final dessa apresentação a gente mostra o que está se fazendo, né, na arquitetura modular, e fala sobre os benefícios e tudo mais. Isso acaba muitas vezes abrindo assim o universo, né, daquela pessoa que está conhecendo naquele momento o que é arquitetura modular. E eu observo que num primeiro momento, às vezes o fator custo é assim algo que, não, mas isso é mais caro, digamos. Só que a longo prazo, a pessoa construindo então a sua cabana convencional de tijolo, ela vai percebendo o quanto o tempo é impactante na questão de rentabilizar o negócio dela. Então, a gente tem alguns projetos que a gente está fazendo, né, no momento, de arquitetura convencional, e que nesse processo de construção, muitas vezes o cliente já nos diz: olha, deveria ter feito modular que já estava pronto. Só que às vezes esse medo do que é novo. Até muitas eu vezes ia as dizer pessoas que é do têm novo. o medo do que é novo, mas como hoje já tem algumas empresas trabalhando bastante nessa área, né? A gente tem que valorizar o que as pessoas estão fazendo, não só o que a gente, né, faz. Então, por exemplo, tem até na Mostra Glass, aqui em Novo Hamburgo, tem lá um modular, uma casa modular. Também na Casa Cor tinha uma cabana também. Aconteceu agora há pouco, né? Isso, tá? Acho que agora finalizou recentemente, mas existem diversos profissionais que já trabalham, sabe, no steel frame, toda essa parte aí, que são pequenas pinceladas enfim, que as pessoas vão vivendo e que aquilo vai começando a fazer parte, né? E não é algo mais novo, tão inovador, assim, se tu começa a fazer parte do teu dia, né? Com certeza, já começa a trazer, né? Isso. Tanto para o profissional quanto para quem tá, para o usuário, né? E aí, indo um pouquinho mais além, assim, o que tu enxerga que vai acontecer nesse futuro do modular? Tu acredita que vai haver uma transição? Quais são as perspectivas aí em termos de tendências? A gente pode continuar fazendo analogia aos carros. Então, assim, carro elétrico existe. A tendência é um dia ser só carro elétrico. Então, eu vejo que muito do que a arquitetura modular vai ser isso, assim, sabe? Até pela questão da sustentabilidade dos recursos do mundo, né? Sim. Então, isso vai direcionar no futuro a ser a forma de construção, assim. Só que isso são passos, né? Porque tudo demora, né, para acontecer. Não só a nível Brasil, é nível de... Mundo, do mundo, né? Exatamente. Então, assim como o carro elétrico, em algum momento vai ser a arquitetura modular. Fazendo essa analogia, eu imagino isso, assim. Muito legal. E o que tu tá vendo um pouco além, né? Já que tu tá muito inserida nesse mundo, o que tu tá vendo aí que pode ser um benefício para as pessoas, né? Esse tipo de aplicação, né? Para que o ambiente onde elas estejam inseridas podem ser melhorados. Que melhorias pode ser implementadas nas construções? Diversas melhorias, tanto essas dos materiais, que nem a gente estava falando, quanto a questão térmica, acústica, as formas de atender essas pessoas, quanto residencial, seria... Os teus projetos hoje que tu já realiza, né, de forma convencional, mas trazendo dessa forma modular, né? Não sei, algo temporário, algo que poderia ser transformado, enfim, os ambientes serem mais acolhedores, não sei, aí na tua perspectiva. Um diferencial é essa questão de tu poder ter a tua casa de campo, digamos, tu tem tua casa de campo, tu um dia quer tirar essa casa e levar ela para outro lugar, é algo que tu pode fazer. Então, essa também locomoção, né, essa forma de poder, é diferente, né, imagina tu ter uma casa de tijolo lá no teu terreno, como é que tu vai tirar ela dali e levar para outro lugar? Então, facilita. Isso, é uma coisa que a gente não vivencia hoje ainda. Mas atende alguns estilos de vida, por exemplo, os nômades. Isso, é uma vida mais nômade, se tu for ver. Hoje as pessoas já trabalham em casa, né? Então, tu poder ter uma casa onde tu quiser. Muito legal. Desde que ela possa chegar até lá. É isso aí, sabe? Muito legal. É interessante ver todas essas tendências, as novidades dentro da arquitetura também, né? Eu acho que tu vem buscando muito esse conhecimento,
né, para aplicar hoje, né? Acredito que tu esteja aí trabalhando de uma forma muito inovadora, né? Mas também pioneira. Sim, né? sim. Eu acredito muito nesse sentido, porque não acho que não são todos os profissionais ainda que estão migrando para outras possibilidades de utilização, né, Sim, dentro da própria verdade. arquitetura. Então, para a gente ir encerrando esse bate-papo hoje, eu vou te pedir, Giovana, vou te dar um espaço de fala para te trazer uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, né, através do teu conteúdo muito legal, a gente vê outras perspectivas dentro da arquitetura. Então, se quiser deixar uma mensagem para o pessoal. Sim, eu acho que é bem isso, assim, que tu deixou. A gente precisa olhar, né, para o que está acontecendo no mundo. Então, se hoje o que tem de mais tecnológico é a arquitetura modular, então como que a gente pode chegar, né, até lá? Então, tanto o profissional que já trabalha em diversas áreas, conhecer um pouco mais sobre o que está acontecendo nesse universo da arquitetura modular, quanto também as pessoas que amam a arquitetura, né, que possam também estar procurando, enfim, tentando de alguma forma conhecer um pouco mais, porque é o futuro, né? Então, a gente precisa estar conectado, né, com o que vai acontecer, enfim, as tendências. Muito legal. Quero agradecer imensamente a tua participação aqui, contribuindo com a gente, trazendo essas novas perspectivas para dentro da arquitetura. Obrigada mesmo pelas tuas contribuições. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo Pode Estar. Um beijo grande. Shine bright like a diamond.